Quer divulgar o que acontece no seu bairro? Então vem com a gente, chega junto. Toda terça-feira, às 10 horas da manhã, na Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820. Somos a frequência da periferia no seu rádio. A Rádio Paulo Freire apresenta Nossa Pauta. Boa tarde, eu sou Amanda Mendes, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou Analice Barros, também estudante de jornalismo da UFPE. Estamos começando mais uma edição do Nossa Pauta, um programa que toda sexta-feira, a partir do meio-dia, vai trazer ao vivo para vocês informações e discussões que não tem muito espaço por aí. E você pode contribuir com Nossa Pauta enviando pra gente notícias e sugestões. Nosso e-mail é programa-nossapauta@gmail.com. Hoje, dia 25 de outubro, o Nossa Pauta vai tratar do óleo que está atingindo as nossas praias e de uma iniciativa bem interessante para ajudar a tirar projetos sociais do papel, a Prefigura. Também vamos falar da reforma da Previdência com nossa colunista Maria Eduarda Rocha. De novo, vamos colocar a mídia na berlinda com os colunistas Fabiana Moraes e Ivo Dantas. Você também vai conhecer a batalha de Joelma Lima para criar um centro comunitário no Ibura. Joelma é a mãe de Mário Andrade, adolescente de 14 anos que foi assassinado por um policial militar em 2016. William Araújo e Vanessa Moura foram conversar com ela. Você escuta daqui a pouco. E o nosso entrevistado de hoje é Rodrigo Cariri, professor do curso de Medicina da UFPE, no campus Recife. Nós vamos conversar com ele sobre um tema que ainda provoca muita controvérsia: o uso medicinal da maconha. E vamos para a primeira coluna dessa semana com a professora de Sociologia da UFPE, Maria Eduarda Rocha, que comenta a aprovação pelo Senado da reforma da Previdência. Olá, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Na quarta-feira, o Senado aprovou a reforma da Previdência em segundo turno. Agora, falta apenas ela ser promulgada pelo Congresso para entrar em vigor. As novas regras estabelecem 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens como idade mínima para se aposentar. Como quem tem menos dinheiro costuma viver menos, isso significa, na prática, que muitos brasileiros acabam de ser condenados a trabalhar até morrer. E você pode estar perguntando, mas tinha outro jeito? O governo e os partidos conservadores insistem que não. Mas a verdade é que o debate não foi transparente e que muitos especialistas dizem que a Previdência brasileira não tinha déficit, ou seja, não gerava um buraco nas contas do governo. Isso porque a Constituição de 88 previa fontes de recursos suficientes para pagar as aposentadorias e pensões. Mas esses recursos vinham sendo desviados pelos governos para pagamento de outros gastos. A Associação Nacional de Auditores da Receita Federal, a ANFIP, afirma categoricamente que não faltariam recursos. Mas esse debate chegou até você? Acho que não. Sabe por quê? Porque boa parte da mídia tem interesse na aprovação da reforma. Seus proprietários investem no mercado financeiro e o dinheiro do governo economizado às custas dos nossos idosos vai ser usado para dar lucros aos que compram os títulos da dívida pública. Outro argumento usado pelos defensores da reforma é que a Previdência no Brasil gera muito desigualdade. É verdade, as aposentadorias do Judiciário, do Congresso, da cúpula dos militares é absurdamente maior do que a da maioria da população. Mas a reforma pouco altera essa situação. Então, enquanto a imprensa fala das picuinhas do partido do presidente e gasta o tempo discutindo se o delegado Valdir ou Eduardo Bolsonaro será o líder do partido, o destino das atuais e próximas gerações de brasileiras e brasileiros está sendo traçado segundo os interesses da minoria. Até a próxima. Outro assunto que continuou mobilizando as pessoas ao longo da semana foi o vazamento de petróleo que atinge o litoral nordestino. O óleo apareceu primeiro em Tamandaré, aqui em Pernambuco. Depois, subiu para o Maranhão e no começo de outubro atingiu o litoral de Alagoas, Sergipe e Bahia. No dia 23 de outubro, o óleo chegou ao litoral de Jaboatão dos Guararapes.
Diante do descaso do governo federal, voluntários tomaram a iniciativa de limpar o óleo da praia e acabaram expostos ao risco de contaminação por substâncias tóxicas. E os riscos são bem maiores do que a gente imagina. O óleo é composto por 98% de hidrocarbonetos, que são altamente tóxicos. Soraya Eudeir, professora de Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, faz um alerta importante. Esse material que é retirado é apenas uma parte do material que foi derramado. Há uma parte que é volátil e ele vai para a atmosfera. Há uma outra parte que desce a coluna d'água e vai se depositando no solo marinho, né, na parte mais abissal. E há uma parte que a gente chama sobrenadante, que essa é que vai chegando na costa. Esse material, ele é um composto de hidrocarbonetos, de substâncias tóxicas. Então, ele não fica como petróleo e ele se dispersa na coluna d'água. Existe uma resolução CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a resolução CONAMA 357, que determina a quantidade de benzeno na coluna d'água que a gente consegue suportar, que é de 0,051 a 0,7 miligramas por litro. Então, o que é que eu recomendo a todos? Primeiro, suspender os banhos de praia e as idas à própria praia, não entrar na coluna d'água, solicitar formalmente ao CPRH o monitoramento da água e solicitar que isso seja feito de forma emergencial e vocês verem se esse parâmetro está sendo seguido. Se estiver até 0,7, você pode tomar banho. Acima disso, não. Em relação aos pescados, suspender a alimentação de qualquer pescado marinho, porque as substâncias tóxicas, elas têm uma propensão de entrar na cadeia alimentar, isso significa que fica acumulado esse pescado e quando a gente come, a gente pode sofrer um outro processo que se chama biomagnificência, que é a expressão mais potencializada do que esse tóxico faria. Há um percentual de elementos dentro do petróleo que são cancerígenos. E há uma parte que gera infecção, pode gerar algum tipo de problema até respiratório. Então, é monitorar um pouco essas pessoas que foram ser voluntárias, que não estavam com o EPI correto, o equipamento de proteção individual correto, monitorar se houve alguma alteração, insônia, dor de cabeça, mal-estar, tontura. Isso significa que é um reflexo da contaminação. Se houver essa intoxicação, o recomendável é tomar bastante água, bastante leite e se continuar os sintomas ir até o hospital. Meu nome é Soraya Eudeir, eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E o impacto desse desastre ambiental afeta a vida humana e a vida marinha. Quem fala sobre isso é o professor e doutor em Oceanografia pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, Clemente Coelho Júnior, que conversou com João Lucas, aluno de Rádio, TV e Internet da UFPE. Boa tarde, amigos da Rádio Universitária Paulo Freire. Sem dúvida nenhuma, os impactos são diversos sobre os ecossistemas, praias, recifes, bancos de gramas marinhas e principalmente os manguezais. Aliás, os manguezais, todos esses são importantes. Os manguezais e os recifes são ambientes sensíveis ao petróleo, né? O impacto, primeiro tem que se analisar no aspecto de que é o impacto agudo, quando se chega petróleo, recobre praias, recobre recifes, recobre manguezais, as árvores, as raízes. Esse impacto físico é significativo. Estamos falando aí de recobrir diversas espécies da fauna e flora, então há um impacto direto. E o impacto que a gente nota e que nós vamos sentir nos próximos anos é o impacto crônico com a decomposição, então, desse material. Na verdade, esse material que vem derivando pelas correntes, pela corrente sul-equatorial, derivando a norte, derivando a sul, é um material que se decompõe e elimina muitas moléculas extremamente tóxicas,
né, principalmente os hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos, eles continuam então sendo soltos na natureza, sendo liberados no processo de decomposição, causando impacto direto sobre a comunidade, principalmente sobre a cadeia alimentar. E nós temos assistido nos últimos dias, né, principalmente aqui no nosso estado, né, uma movimentação, uma mobilização incrível de voluntários que nos emociona muitas vezes quando a gente vê, mas infelizmente temos assistido principalmente a falta de informação e de orientação para essa população no manuseio, né, no trabalho de retirada e de limpeza do óleo que chega principalmente nas praias. Esse material em contato, em exposição prolongada, tanto na pele quanto principalmente respirando os gases, né, do processo de decomposição, como eu falei, pode causar danos severos à saúde. O menor deles poderia ser apenas um contato, uma alergia de pele e até realmente atingir o nosso sistema imunológico, o nosso sistema nervoso central e com consequências bastante danosas à saúde, aos nossos tecidos e até podendo então levar até casos de câncer. Isso existe no mundo, relatos sobre isso em 2 eventos, um no Golfo do México, outro na Espanha, esse último em 2003, um navio Prestige, onde trabalhadores, pescadores que foram contratados, né, se exporam, apesar de terem utilizado EPIs, se exporam por períodos prolongados e até hoje estão sendo assistidos pelo governo, né? E há relatos, na verdade, de um período muito longo de desintoxicação. E para quem quer ficar ligado na discussão sobre esse desastre ambiental, o Amplitude 88, o programa aqui da Rádio Paulo Freire, falou a fundo sobre o assunto na edição do dia 23 de outubro. O programa Fora da Curva, reprisado hoje pela Universidade FM, também discutiu o assunto. E amanhã, sábado, 26 de outubro, coletivos de ativistas ambientais estão convocando um ato em frente à Assembleia Legislativa de Pernambuco, a partir das 14h. O ato vai cobrar mais agilidade dos governos federal e estadual na implementação de medidas que evitem mais contaminação de pessoas, da fauna e da flora marinha. É importante acompanhar esse desastre ambiental por fontes confiáveis, pois tem muita fake news em torno do tema. Por isso, na coluna Fato em Cheque de hoje, Ivo Dantas destaca um levantamento sobre as notícias falsas difundidas pelo presidente Jair Bolsonaro. A maioria dessas fake news são justamente sobre o meio ambiente. Fato em Cheque, com Ivo Dantas. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Paulo Freire. Começamos hoje mais uma coluna Fato em Cheque, falando sobre as principais fake news que circularam pelas redes sociais ao longo dessa semana. E como não poderia deixar de ser, como a semana foi muito movimentada em Brasília por causa da votação no STF sobre a prisão após segunda instância, algumas das notícias que viralizaram ao longo dessa semana dizem respeito justamente a esse acontecimento. A agência Lupa, por exemplo, checou uma informação que estava passando pela internet, através de memes, de que a decisão do STF de possivelmente acabar com a prisão a partir de segunda instância iria beneficiar 169 mil presos. E, na verdade, essa informação foi checada pela agência Lupa e ela viu que, na verdade, se essa decisão passasse, ela poderia beneficiar 4.895 detentos e não 169 mil. Além disso, a própria agência já faz uma observação de que seria o número total de detentos que talvez poderiam ser beneficiados pela decisão do STF, mas que esse número não obrigatoriamente se transforma em 4.895 liberações. A agência Aos Fatos fez uma pesquisa essa semana analisando as declarações do presidente Jair Bolsonaro ao longo do ano em entrevistas, redes sociais e lives do Facebook. Segundo a publicação, 400 declarações do presidente foram consideradas falsas ou distorcidas ao longo do ano. A agência ainda fez uma divisão por temas, mostrando que o tema
que foi mais observado foi o de economia, onde nós temos 45% das notícias ou das informações sendo falsas ou distorcidas, divulgadas pelo presidente, e chama atenção a categoria de meio ambiente, onde 70% das informações difundidas pelo presidente foram consideradas falsas ou distorcidas pela agência. Ao mesmo tempo, o pessoal do G1, Fator Fake, também checou uma informação essa semana que viralizou nas redes sociais sobre uma pesquisa que estaria sendo realizada sobre o uso de figurinhas no WhatsApp, que na verdade era uma foto de um pesquisador que tinha estudado um outro tema na sua dissertação de mestrado, mas que utilizaram a foto e fizeram uma montagem para difundir que, na verdade, ele estava estudando o uso de figurinhas no WhatsApp em sua dissertação de mestrado. De uma forma geral, foi uma semana bem movimentada, principalmente por causa dessa decisão, dessa votação no STF acerca da prisão em segunda instância, que mexe com os polos das bolhas de ambos os lados da disputa política no Brasil, o que traz um maior engajamento, uma maior possibilidade de informações serem enviadas de forma incorreta. Então, muito obrigado e até a próxima semana. E vamos continuar a pensar sobre as notícias que chegam para a gente com a nossa colunista Fabiana Moraes, jornalista e professora da UFPE. A coluna Contra Discurso desdobra hoje a discussão sobre a pretensa imparcialidade da mídia. E no final, você conhece a Rivo News da semana, ou seja, aquele momento que o jornalismo pisa na bola. Fabiana Moraes começa destacando como mesmo os colunistas ligados às forças políticas de direita, como Rodrigo Constantino, reconhecem a necessidade de uma autocrítica da mídia. Contra Discurso, com Fabiana Moraes. O Rodrigo Constantino, ele no dia 17 de dezembro de 2018, ele assina uma coluna falando: a imprensa mainstream precisa de uma autocrítica para sair da bolha. É interessante porque o que ele chama de imprensa mainstream é também o que ele chama de imprensa esquerdista. E no mesmo dia, no Estadão, sai uma matéria, um artigo, na verdade, assinado pelo Carlos Alberto de Franco, cujo título é Imprensa Autocrítica Urgente e Propositiva, que tem alguns trechos realmente interessantes. Eu sugiro que vocês quiserem ler um pouco a respeito, procurem essa coluna. Mas também é engraçado porque ele vai falar aqui que a imprensa precisa voltar a ser objetiva. Então ele traz aí também essa quimera da objetividade jornalística, depois eu vou falar sobre isso em outras colunas, mas ele fala que o problema é uma falta de objetividade que acabou tomando conta da nossa imprensa, e ela precisa fazer uma autocrítica por isso. Só me pergunto em que momento essa objetividade aconteceu. Era quando, por exemplo, as coberturas eram feitas em relação aos partidos mais progressistas? Ele chamar isso de uma cobertura objetiva? Fica a questão, né? E aí, esse ano, o Antônio Prata também escreve uma coluna na Folha de São Paulo, em 28 de julho, cujo título é Polemizando a Controvérsia, e ele aí vai falar sobre a necessidade de se nomear as coisas pelo que elas são, e não, por exemplo, dizer na página 4 da Folha de sábado, como ele aponta, quando o presidente Jair Bolsonaro chamou os governadores de Paraíba, a Folha disse que era uma fala polêmica, e depois também utiliza controverso. Então é a manutenção, né, dessa falta de nomeação que sai nublando o que na verdade são esses dizeres, né? Nubla a violência desses dizeres, e obviamente isso vai dar cancha para mais ataques, porque eles não são chamados como eles são, nem tratados juridicamente como eles são. E aí foi muito interessante, pouco depois disso, em 6 de outubro, a Flávia Lima, né, que é ombudsman da Folha de São Paulo, ela faz um texto cujo título é A Folha Faz Autocrítica. E aqui no texto, né, ela vai mostrar como o próprio Sérgio Dávila, né, diretor de redação da Folha de São Paulo, ele avalia
as manchetes dadas, o tipo de cobertura dada à Lava Jato, e ele diz que sim, que faria hoje diferente, né? Que o jornal se baseou muito nessas delações, nesses conteúdos explosivos, e deu a Lava Jato um tom quase religioso, né, de depuração da política brasileira. Isso está claro na cobertura em geral. Não houve uma cobertura, e aí é engraçado porque tudo isso estava baseado no esquema de objetividade também, né? Mas não houve questionar de maneira mais relevante os procedimentos da Lava Jato, né? Também esse ano a Eliane Brum, num evento realizado lá no Uruguai, ela fala um pouco sobre essa questão, né? Eles estavam celebrando ali o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, tinha mais de 100 jornalistas latino-americanas reunidas, e a Eliane Brum fez uma fala muito contundente em relação a essa falta, né, de coragem, né, de se falar abertamente que vivemos sim no governo de extrema-direita atualmente, num governo que é relacionado a milícias, e que não dá para a gente tratar com normalidade essa questão. Então ela vai falar, né, aquilo, novamente reiterar essa questão de uma cobrança de autocrítica em relação ao Partido dos Trabalhadores, via imprensa, que a gente viu muito, né? E ela vai dizer, e nós? E essa imprensa? O que é que a gente vai fazer? Que cobertura a gente produziu e o que é que isso resultou hoje, em termos práticos? A Rivo News da semana vai para o jornalista Fernando Rodrigues, em sua entrevista com o ex-ministro e juiz Sérgio Moro, no canal YouTube do Poder 360, né, que é comandado pelo Fernando. E no início da conversa, ele fala que setores da mídia, setores da imprensa estão falando a respeito, acusando a Lava Jato. E é muito interessante perceber ainda a insistência nesse discurso do jornalista, né, do jornalismo, de que a Lava Jato limpa, incólume de críticas, e que apenas os setores de mídia, que seriam aqueles setores mais progressistas ou aqueles setores ativistas, né, estariam acusando a Lava Jato de algum erro, algum crime, algo que fira a Constituição e a Justiça. Nossa colunista, Fabiana Moraes, também conversou sobre a necessidade de autocrítica da mídia com Marina Amaral, da Agência Pública, um grupo de jornalismo investigativo independente. Vamos lá. Eu acho que o problema da imprensa é assumir lados que ela não diz claramente, como mostrou, por exemplo, agora que a gente sabe o que aconteceu na cobertura da Lava Jato, já dava para se desconfiar. Mas agora se sabe com certeza que os jornalistas foram subservientes ao Moro e aos procuradores, e isso teve consequências gravíssimas. E, por outro lado, quando chega a hora de defender valores que são de interesse público, que são de todos nós, que a gente deveria ter um compromisso com esses valores, em nome de uma suposta imparcialidade, a imprensa se cala. Por exemplo, como você mostrava na sua coluna, não aceitou uma tolerância, teve uma tolerância com a apologia à tortura, à violência contra os pretos, contra as mulheres, contra os movimentos sociais. Não se mostrou o caráter autoritário desse candidato que se revela cada vez mais no governo, com sua família dominando absolutamente tudo. Houve, assim, uma tentativa de tratar isso com normalidade, como você disse. Eu acho que a cobertura melhorou bastante depois que o Bolsonaro foi eleito na imprensa em geral. É claro que tem alguns veículos que estão completamente fechados com o governo. Mas, ainda assim, eu acho que há uma hesitação. Quando você vê, por exemplo, um menino assassinado numa favela, a imprensa vai atrás de saber se ele era inocente ou não, mesmo que o ato de matá-lo tenha sido completamente ilegal e covarde. É o mesmo que acontece com a tortura. Se os torturados são presos, não é tão cruel assim, não é? Não é essa a ideia que eles tentam vender? Eu acho que a imprensa tem um papel muito importante em desmontar essas ideias e mostrar seu caráter fascista e desumano.
Na edição da semana passada, o Nossa Pauta falou de jovens negros que são assassinados na periferia. Um dos exemplos de jovens negros assassinados aqui no Recife é o jovem Mário de Andrade de Lima, morador do Ibura, morto em 2016 por um policial militar reformado. Agora, o adolescente assassinado aos 14 anos de idade será homenageado com um centro comunitário no bairro do Ibura, na zona sul do Recife. O centro é uma iniciativa da sua mãe, Joelma Lima. Acompanhe agora a reportagem na voz de William Araújo. Na noite do dia 25 de julho de 2016, o jovem Mário Andrade de Lima foi morto pelo sargento Luiz Fernando Borges, que, segundo testemunhas, o sargento estava embriagado e colidiu a moto que pilotava com a bicicleta que estava Mário e um amigo. Depois da colisão, Luiz Fernando mandou Mário Andrade deitar no chão e em seguida deu 3 coronhadas e efetuou 2 disparos contra o adolescente. Desde esse dia, Joelma Lima começou a lutar por justiça em nome do filho. Então eu comecei a lutar, ele foi preso, provei a inocência de Mário, provei que meu filho nunca foi bandido, criei meu filho, eu e Deus, e sempre mostrando a ele o lado bom e o lado ruim, o que era bom e o que era ruim. E meu filho nunca se envolveu em nada. Meu filho nem arma nunca pegou. Foi feito o exame na mão, né, para ver se tinha alguma coisa de arma e nunca teve. Depois do assassinato, Joelma Lima, a mãe de Mário de Andrade, teve que esperar por 2 anos e 4 meses para que o sargento Luiz Fernando Borges fosse condenado a 28 anos e 6 meses de prisão. E eu mostrei à polícia militar que na favela também mora cidadão de bem e que ninguém tem direito de tirar a vida. Só que tem direito de tirar a vida é Deus. Ele não tinha direito de tirar a vida do meu filho, como ele tirou. Agora, 3 anos depois do assassinato, Joelma Lima está terminando de construir o Centro Comunitário Mário Andrade, que será um legado em homenagem ao seu filho. Então eu comecei a ajudar a minha comunidade, a fazer pelas crianças de lá, entendeu? Para que não acontecesse mais com outras crianças e outras mães não venham a sentir a dor que eu sinto até hoje. Porque o legado que ele deixou para mim foi esse. É ajudar outras mães e outras crianças. E eu não vou desistir. Eu vou fazer por ele, por mim, pelas minhas filhas e pelas crianças que tem. Porém, o centro comunitário ainda precisa de doações para terminar a reforma e começar a funcionar no início do ano que vem. E eu espero de verdade que em 2020 eu já comece dando as aulas para as crianças, as aulas de oficina, com atendimento para as mães, oficina para as mães, tudo isso. Então, para mim conseguir isso, é com a ajuda de todos. É pedir ajuda mesmo a todos que puderem me ajudar. Pegar meu telefone, mandar um zap. Olha, não, eu tenho uma telha, eu tenho uma cadeira, eu tenho uma mesinha para dar aula para as crianças. Eu tenho um saco de cimento para doar. Tudo eu estou recebendo, porque eu não tenho ajuda de ninguém. E se você quer ajudar Joelma Lima a terminar a reforma do Centro Comunitário Mário Andrade, você pode entrar em contato pelas redes sociais de Joelma ou fazer a doação online. A gente tem a vaquinha online, o Instagram do Centro, Centro Comunitário Mário Andrade. Tem a página no Face, que é Justiça para Mário Andrade. Tem o meu Face, Joelma Lima. Também tem o meu Zap, quem quiser entrar em contato para alguma doação, algum voluntário, é só entrar em contato pelo meu Zap 986664650. E toda ajuda é bem-vinda. Esta reportagem foi apresentada, editada e produzida por mim, William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE. E a entrevista, edição e produção da reportagem foi feita por Vanessa Moura, também estudante de jornalismo da UFPE. E acaba de ser lançada uma plataforma que pretende ajudar projetos e iniciativas sociais, a Prefigura. O pesquisador Valdir Lisboa, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na França, esteve em Recife na última terça-feira, dia 22 de outubro, apresentando a Prefigura. O repórter Humberto Cassimiro acompanhou. Nesta semana, a plataforma Prefigura foi apresentada em uma palestra realizada no programa de pós-graduação em comunicação da UFPE. Quem explicou o funcionamento da plataforma, que busca produzir uma rede solidária de financiamento de projetos sociais, foi um dos criadores e coordenador executivo da Prefigura, Valdir Lisboa. A Prefigura é um conglomerado de iniciativas que tem como cabeça uma associação sem fins lucrativos,
é uma entidade que se enxerga como pública não estatal e que tem por princípios norteadores o compromisso com o bem comum, com a justiça social, com a resiliência do planeta e que mobiliza esforços e práticas reflexivas para garantir que projetos de longo prazo possam atuar nesse sentido. Valdir Lisboa então segue explicando como a plataforma se estrutura em relação aos seus recursos. Então a Prefigura é um conglomerado cuja estrutura é orientada para fins não lucrativos e ela tem entidades lucrativas e entidades que consomem o lucro, né? Numa lógica de que, por exemplo, projetos comprometidos com a democracia, ao exemplo da educação pública, eles necessitam consumir recursos e para garantir que esses recursos sejam oferecidos, você ou pode depender de atores externos, como o Estado ou empresas privadas, ou você pode também produzir internamente seus recursos. Então a Prefigura faz uma aposta na necessidade de construir os seus próprios recursos. Valdir Lisboa apresentou também um dos projetos que integram a rede da Prefigura, o Observante, Observatório da Esfera Pública. O Observante atua federando instituições distintas, observatórios já existentes e outros atores do mundo sociais, por um lado, e por outro lado, organizando uma plataforma digital que reúne softwares livres e muito potentes em termos de pesquisa, para justamente permitir construir uma observação da realidade cotidiana, do processo social que está em curso, que seja mais federada e não tão dependente de pesquisas que se apoiam muito frequentemente na imprensa, que tem uma base muito grande no sudeste do país. Então o Observante atua federando instituições e softwares digitais na tentativa de construir uma instituição de observação democrática da esfera pública. A reportagem e entrevista foi produzida, apresentada e editada por mim, Humberto Cassimiro, estudante de jornalismo da UFPE. O Nossa Pauta fará um breve intervalo. Voltamos já com uma conversa com o nosso convidado, Rodrigo Cariri. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Agora são 12 horas e 32 minutos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Você se sente representado no rádio? Acha que sua voz é ouvida? Quer divulgar o que acontece no seu bairro? Então vem com a gente, chega junto. Toda terça-feira, às 10 horas da manhã, na Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820. Somos a frequência da periferia no seu rádio. Vamos ouvir agora Daniela Tavares. Ela é terapeuta ocupacional e membro da Cátedra Paulo Freire. Ela fala sobre a esperança no pensamento freiriano. Quando ele escreve a obra dele, lá na década de 60, ele vivenciava cenários também muito complicados. Ele nos possibilita perceber um inédito viável, que é um conceito dele, um inédito que é possível e que caminho seguir. E ele vai defender que é justamente com a educação. Não necessariamente, somente a educação que se dá na escola, mas principalmente a educação que se dá em todas as relações que a gente estabelece. Então, eu, enquanto profissional de saúde, na educação com o meu sujeito, na interação, porque para Paulo Freire a educação é interação, é relação, é conhecimento, é praxis, é ação e reflexão, e é principalmente transformação. Então, é nessa interação, é nessa união de forças que a gente vai conseguir lutar contra o cenário que a gente está vivendo, que é de desumanização, no sentido contrário do que defende a pedagogia Paulo Freire. Então, ele é para a gente fonte de esperança, para a gente poder continuar lutando por esses direitos. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, acompanhe. Toda segunda tem Experimenta, Entre, Caderno de Cinema e 820 no ar. Terça tem Chega Junto, Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Arqueologia em Evidência, Saúde é o Tema e Musicac. Quinta tem Papo Reto no Rádio, Amplitude 88, Codinome Resistência e Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. Sexta tem Papos e Beats e Nossa Pauta. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.
Para mim, a Rádio Paulo Freire vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo nas salas de aula. Que a população enxergue que a universidade está aqui para ela. A gente sonha muito com a possibilidade de ter uma rádio laboratório, né, de ter uma rádio experimental, uma rádio que integre a formação desses alunos com a realidade, com o cotidiano. E a Rádio Paulo Freire ela chega justamente nesse momento para poder trazer mais vida para esse processo, né, que a gente possa justamente pensar nessa comunicação como um direito para todos e todas. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta ao vivo com Nossa Pauta. Neste bloco vamos falar sobre o uso medicinal da maconha. Esse é um tema controverso porque acaba entrando na discussão da descriminalização da maconha. No próximo dia 5 de novembro está prevista a votação no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização da maconha, uma pauta que envolve vários coletivos. Eles organizam, no dia 3 de novembro, a Marcha da Maconha, que sai da Praça do Arsenal da Marinha às 4 da tarde. No Brasil, o comércio de cannabis é crime, classificado como um tráfico de drogas e punível com 5 a 15 anos de prisão. Já o porte para o consumo pessoal não é punível, com prisão. O problema é que na legislação brasileira a distinção entre consumo pessoal e tráfico não é objetiva e tudo fica nas mãos da polícia e justiça. A questão do uso legal da maconha também envolve um problema de saúde, e este é o tema da nossa entrevista de hoje. Nós vamos conversar com Rodrigo Cariri, médico e professor do curso de medicina da UFPE, no campus de Recife. Ele também atua no Serviço Integrado de Saúde, que funciona com uma parceria entre a UFPE e a Secretaria Municipal de Saúde do Recife. Seja bem-vindo, Cariri. Seja bem-vindo. Boa tarde já, não é verdade? Bom dia, Amanda. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvinte. Então, vamos lá. Já para começar, há doenças em que o tratamento com o uso do canabidiol presente na maconha é necessário? Olha, há muitos estudos sobre isso e acho que a gente pode abrir essa pergunta em outras tantas, né? Primeiro, o canabidiol é um dos princípios ativos presentes na maconha. São vários, inúmeros, mas a gente costuma falar de dois principais, que é o canabidiol, ou o CBD, e o THC, ou tetrahidrocannabinol, que são moléculas que atuam em vários sistemas do corpo humano. A gente tem, curiosamente, um sistema próprio do nosso corpo chamado endocannabinoide, em que algumas moléculas muito parecidas com essas duas, CBD e THC, elas são produzidas pelo nosso próprio corpo. E elas modulam outros sistemas, sistemas de neurotransmissores e sistemas como o sistema imune. Então, os usos medicinais, eles são muitos, ainda são pouco estudados, e eles estão distribuídos em vários sistemas, digamos assim. Portanto, parece um pouco confuso para quem está se relacionando com isso pela primeira vez, entender que este tratamento pode servir para a dor, para a epilepsia e para o Parkinson, por exemplo, porque são mecanismos de produção de um adoecimento neurológico diferente. E a gente não encontra na farmacopeia alopática, nos remédios de farmácia, nenhum medicamento que, por exemplo, tem efeito para autismo, Parkinson, epilepsia e dor crônica. Inclusive estão usando a maconha para tratar também a ansiedade, né? Então, aí a gente vai entrar num capítulo, de certa forma, controverso. Há, sim, estudos e há evidências clínicas mesmo no cotidiano do resultado positivo da maconha para a ansiedade. Há relatos, né, do benefício dela usada como extrato vegetal, como o óleo, que é esse uso medicinal mais comum, mas há também relatos
do benefício do uso da maconha inalada, o que é proibido no Brasil. Não pode ser prescrito. Mas na Califórnia, por exemplo, os médicos estão autorizados a prescrever a maconha inalada, tanto para os casos de síndrome consumptiva, ou seja, nos casos em que os pacientes estão em tratamento de câncer terminal, que tem muito vômito, muita dor, os médicos lá passam a maconha in natura para ser fumada, e também em alguns casos de ansiedade. Mas é muito importante que a gente diga que a maconha pode ter efeito paradoxal na ansiedade, aumentando a ansiedade. E isso pode ser perigoso. Portanto, eu particularmente não recomendo, oriento o paciente, se ele for utilizar por sua conta e risco. Eu normalmente não prescrevo para ansiedade por essa certa insegurança que a gente tem. Mas caso o paciente tenha o interesse, decida usar, né, ele precisa ser alertado que sim, pode melhorar, mas ele pode ter uma acentuação do quadro. Isso aí que você está falando, de que assim, tanto pode ajudar na ansiedade ou pode piorar, a gente também pode associar a questão de que, porque a maconha ainda tem muito preconceito ao redor dela, não tem estudos suficientes ao redor dela, então a gente não sabe, por exemplo, você falou que ajuda em Parkinson, com autismo, tem tantas coisas com que ela ajuda, mas não tem definições claras, assim, objetivas. É isso que faz em tal caso, em tal caso. Seria associado a justamente isso de que ainda é meio parado, assim? Eu diria que não. Acho que há uns 10 anos atrás a gente podia dizer, sim, que o preconceito atrapalha os estudos clínicos, mas hoje não. Hoje a gente já tem na literatura estudos que são de larga base populacional, feitos com a ferramenta do controle, quer dizer, o placebo. A gente usa um placebo, algo que tenha cor, cheiro, as mesmas características, porém não tem o princípio ativo, e a gente consegue, na população alvo que recebe a medicação, identificar o benefício claro. Isso a gente chama de evidência científica. Há 5 níveis de evidência. O nível A, a melhor evidência, é quando a gente faz um estudo como esse em vários lugares do planeta, com várias pessoas diferentes, de uma forma que nem a pessoa, nem quem está dando sabe qual é o remédio verdadeiro. E quando compara as duas populações, a gente vê um benefício estatisticamente comprovado. Então a gente tem nível A de evidência para o uso dos canabinoides nas doenças desmielinizantes ou degenerativas do sistema nervoso central, como a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica e outras doenças desmielinizantes ou degenerativas. A gente também tem evidência A, de primeira linha, para o tratamento que a gente diz compassivo da epilepsia. Já tentou tudo e não melhora. Eu tenho alguns pacientes assim, chegam a tomar 5 medicamentos anticonvulsivantes e continuam convulsionando. A gente está autorizado a passar o extrato da maconha para esses casos e os pacientes melhoram invariavelmente. Aí a gente tem um nível forte de evidência. Mas quando a gente vai para outras condições que são mais complexas, a gente já não tem tanta evidência assim. Melhora para algumas pessoas, não melhora para outras. Isso fala para a gente de uma certa singularidade desses princípios ativos ou deste tratamento. É um tratamento muito diferente do que a gente conhece normalmente, de que o remédio tal faz tal efeito. Propranolol diminui frequência cardíaca e pressão. Não, maconha age no corpo inteiro de maneira diferente, cada planta com um tipo de ação para uma pessoa específica. Tem muito caminho para andar ainda. Exatamente. Mas tem muita pesquisa, o que só queria te dizer que não é o preconceito hoje quem impede. Há uma certa complexidade, uma certa dificuldade mesmo metodológica para pesquisar, mas já tem muita coisa na literatura assim. Sobre isso, sabendo da importância da maconha na ajuda no tratamento dessas doenças, por que ainda há tanta resistência à legalização da maconha, mesmo para uso medicinal? Bom, aí é ignorância mesmo, né? Aí é ignorância que pode ser passiva ou pode ser ativa, porque tem gente que escolhe ser ignorante.
E tem gente que é porque não teve a oportunidade, mas basta entrar aí na literatura, quem sabe fazer pesquisa científica, procurar nas revistas, né, nos portais. Eu recomendo usar o portal Cochrane, que é um portal que só analisa estudos baseados em evidências. Então, não é o estudo de um caso, um paciente perdido que eu vou relatar, são estudos populacionais. Mas quem quiser procurar Medline, Publiline, PubMed, Lilacs, outros buscadores estritamente científicos, vai encontrar muita coisa. Exatamente. Pessoas que são contra a total legalização da maconha se preocupam com os efeitos negativos que o remédio possa ter. Mas há, realmente, efeitos colaterais com os quais a gente deve se preocupar? Com certeza. É uma substância como todas as outras e ela tem uma segurança terapêutica bem maior do que as outras substâncias, mas há sim riscos. A maconha, originalmente, os seus princípios ativos, quando usado na intensidade, na quantidade adequada, ela é compreendida como uma droga alucinógena. Então, se eu conseguisse consumir uma quantidade X e da maneira adequada da maconha, ou mais especificamente nesse caso do THC, a pessoa está sujeita a ter alucinações, e alucinações bem importantes. Existem pessoas que podem alucinar com doses menores, abrir quadros psicóticos, e a gente precisa estar atento. É raro, mas acontece. Também existe o exacerbamento de quadros ansiosos, como eu falei. Para quem é usuário, para quem conhece a droga do uso recreativo, é a chamada bad trip. O cara fuma, fica noiado, tendo ideias de perseguição, crises de ansiedade, exacerba a síndrome do pânico, enfim. E eu ainda estou falando assim dos princípios ativos, mas não estou falando dos efeitos como, por exemplo, que a fumaça do cigarro pode produzir. Isso também pode ser atenuado com medidas de redução de danos, mas ninguém pode fazer vista grossa de que fumar um baseado faz mal para a boca, faz mal para o pulmão, que não é porque é uma planta que não vai fazer mal, é fumaça do mesmo jeito, né? Mas em relação aos efeitos colaterais, vale lembrar que todas as drogas medicinais têm efeitos colaterais, né? Dependendo de pessoa para pessoa. Perfeito, todas as drogas, né? E, exatamente, e os outros medicamentos também têm. Aí é interessante fazer um debate prudente sobre os possíveis efeitos colaterais. Vamos fazer? Vamos, pode então, fazer. É o seguinte, esses efeitos que a gente chama mais psicotrópicos, que atuam mais no sistema nervoso central, alterando a consciência, eles são dependentes de uma ativação térmica, que a gente chama uma reação de pirólise. Quanto mais eu esquento a molécula, mais acontecem reações de descarboxilação e ela altera sua estrutura espacial, aumentando o efeito psicotrópico. A partir de 100 graus, eu ativo a molécula e ela começa a dar efeito. A extração do óleo que a gente usa para efeito terapêutico é feita a frio. Então, não há ativação térmica. Ela vai acontecer somente quando a maconha é fumada ou vaporizada, porque os vaporizadores conseguem elevar a maconha a essa temperatura e ativar. Portanto, o óleo em si não tem efeito colateral desse tipo, não chapa. Pode tomar o vidro de óleo todinho que não vai ficar doidão. Agora, se fumar é outro efeito. Os efeitos colaterais do óleo são muito discretos, assim, no que eu tenho documentado do acompanhamento que eu faço aqui, eles são de um relaxamento, alteração do padrão de sono, pode cursar com mudança, né? Quem dorme passa a dormir muito de dia, de noite, mas isso a gente ajusta com a dose. Eu não identifiquei até hoje assim, alterações do apetite com as pessoas que usam óleo, nem alterações como, por exemplo, olho vermelho, ou alteração do humor. Tá rindo muito, ou tá seja, achando muito engraçado. Os sintomas, entre aspas, que associam a maconha não se encontram no óleo, né? Porque é bem diferente de estar fumando e estar usando óleo. E a explicação é essa por conta de que não há ativação térmica. Em algumas situações a gente até quer esse efeito da ativação térmica, mas isso demanda uma técnica de produção do óleo específica, que aí, se a gente tivesse condições, teria uma questão de dialogar com o laboratório
laboratório e pedir, eu quero um óleo termoativado para poder ter tal efeito desejado. Na maioria dos casos que a gente maneja aqui, o óleo é todo artesanal e os benefícios não têm efeitos colaterais. Exatamente. Eu acho que tem uma pergunta bem interessante. Qual é a diferença entre a descriminalização da maconha e liberar a maconha? Bom, descriminalizar é deixar de ser crime. Como vocês falaram no começo, os crimes são tipificados como os crimes de tráfico. O consumo individual não o é. Mas o tráfico, ou seja, essa proibição é o que justifica o que a gente chama de genocídio da população negra no conflito com o Estado. Para quem estuda violência e saúde pública, a proibição da maconha é um grave problema de saúde pública, porque ela, gera a segunda ou terceira maior causa de morte no Brasil hoje, que são causas externas, violência. As pessoas morrem por conta disso, né? Então, descriminalizar é deixar de ser crime. E aí tem esse debate da relação aí com a mortalidade da juventude negra e a efetividade da proibição e do enfrentamento do combate às drogas. Ou seja, nunca houve em nenhum país do mundo uma política de combate às drogas bem sucedida, que conseguisse erradicar do convívio humano a relação com as drogas. Sempre que o Estado se arvora a tentar fazer essa proibição, a consequência é pior. Até porque geralmente se usa o quê? Se usa a violência para poder fazer essa proibição. E as pessoas afetadas são sempre as pessoas das periferias. Aí eu pergunto a você e a quem está ouvindo a gente. Quem conhece o Recife, anda na rua em Recife, ou que vai para o Carnaval de Olinda, acha que a proibição da maconha no Recife, no Brasil, faz algum sentido? Ou seja, tem alguma efetividade? O quanto você daria de 0 a 10 da efetividade do combate ao tráfico? 0. Você hoje em Recife compra maconha por WhatsApp, por delivery, entrega em casa, que nem o Rappi, né? Ou iFood, né? Exatamente. Então, de que serve essa proibição? Que as pessoas continuam morrendo, mas quem consome continua conseguindo um chamado. Então, a consequência nesse caso, botando na balança, né, é muito mais grave. Mas tem um debate que é mais aprofundado sobre isso, que é a relação do Estado com o nosso corpo. Quer dizer, já há muito tempo que na civilização ocidental o Estado deixou de ser proprietário do corpo. Está na Declaração de Direitos Humanos, o corpo é meu e eu faço com ele o que eu quero. Então, o debate da legalização vai mais nesse campo de dizer assim, olha, o Estado não pode intervir naquilo que eu faço com o meu corpo. Né? Uma questão mais de princípios do que, digamos assim, de efetividade de políticas. Então, a discussão da maconha medicinal, ela ajuda a gente a fazer esse debate e ele não pode ser desassociado, não pode estar desvinculado o debate da proibição com essa questão da violência, da produção desses fatos sociais. Cariri, voltando na questão de usar a maconha como um medicamento, essa maconha ela é modificada de alguma maneira? Essa produção, como é que é feita? Se isso já tem no Brasil, se é caro, se não é, como é? O maior exemplo que a gente tem no Brasil hoje é da Abrace Esperança, a associação de João Pessoa, que foi a primeira que conseguiu o indulto para plantar. O indulto significa perdão da pena, quer dizer, se reconhece o crime do cultivo, mas se isenta os réus da pena pelo fato de que a gente está testando o uso medicinal. Eles têm mais de 2.000 pacientes cadastrados, acompanhando, associados à Abrace, que estão usando o óleo. Na Abrace, a produção é feita sobre rigoroso padrão de qualidade, controle da qualidade do solo, controle biológico de pragas, não vai veneno químico nenhum na produção. Não, a planta não tem contato com o solo, o cultivo lá é indoor e outdoor. Então, mas a Abrace ainda trabalha com uma produção, digamos assim, semi-artesanal.
eles não fazem refino, eles não fazem a purificação do CBD e do THC. Todo o óleo da Abrace tem CBD e tem THC. O que diz a proporção é a espécie da planta cultivada. Então, quando a gente, pela cepa, pela família da planta, pelas características da planta, sabe que ela tem mais CBD, sabe que ela tem mais THC, e os óleos de lá são óleo rico em CBD, óleo rico em THC ou óleo misto. Mas no exterior, importando, a gente pode importar óleo só de CBD ou só de THC. Pronto, Cariri, para justamente ser nossa última pergunta, então, aqui no Brasil tem a produção de remédios feita à base da maconha? Se tiver, onde? Só tem este tipo de produção artesanal na Abrace, que eu conheço, legalizada. Em Pernambuco, algumas associações estão se organizando para solicitar a mesma liberação. Em outros países, é o que está acontecendo agora, discussão na Anvisa, da liberação do cultivo para fins medicinais. A gente está aguardando essa resolução, mas atualmente no Brasil nem laboratório industrial pode plantar para produzir. Mas existe uma importação desses produtos? Existe, isso, a resolução atual da Anvisa, a resolução vigente, autoriza médicos e médicas a prescreverem e autoriza o paciente a comprar importando. Mas é de fácil acesso? Não, o custo mínimo é de R$900 a R$1.000, o tratamento mensal. Aqui no Brasil, com a produção artesanal, ele varia entre R$100 e R$300. Ainda o bem tratamento caro, mensal. né? E quando pode ser plantado na varanda de casa, né? Quando pode ser cultivado no jardim. Pois é, Sem e agora para nenhuma. ir para as considerações finais, que a gente está chegando ao fim, Cariri, para quem quiser se informar sobre o uso medicinal da maconha ou da maconha em geral, qual os portais de acesso que a pessoa pode encontrar Acho que as associações, cada uma tem uma rede super sofisticada de comunicação, grupos, enfim, acho que recomendo procurar a AME, Associação de Maconha Medicinal aqui de Pernambuco, ou a CANAP nas redes sociais, que é uma associação canábica daqui. A página da Abrace é muito interessante. A Abrace é o quê? Associação Brasileira de Cannabis, de João Pessoa, chama Abrace Esperança o site. Né? E eu recomendo ficar sintonizar aqui na Rádio Paulo Freire e continuar pedindo pauta para cá, que a gente pode fazer outro programa e conversar mais sobre isso. Exatamente. Então, a nossa pauta está chegando ao fim. Hoje a gente conversou com o Rodrigo Cariri, professor do curso de Medicina da UFPE, no campo Recife. Muito obrigada pela participação, Rodrigo. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui na rádio pública, né? Uma rádio AM, mais radical ainda. Vocês que estão ouvindo não estão vendo, mas a rádio está cheia de estudante, coisa mais linda. É um Ocupa AM, Ocupa Amplitude Modulada. Esse programa é tocado por 2 mulheres estudantes. Muito massa estar aqui. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigada, Cariri. E a gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou pela frequência 820 kHz ou pela live no Facebook. Esta edição do programa teve a minha apresentação, Amanda Mendes, e a minha, Analice Barros. Na produção, Amanda Mendes, Analice Barros, Humberto Cassimiro, Larissa Evelyn, Vanessa Moura e William Araújo. Nos trabalhos técnicos, Humberto Cassimiro e William Araújo. Nas redes sociais, Lucas Dantas. E contou também com a supervisão da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Ivana Festini, e da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. A música tema do programa é a faixa de Ângelo Garcia, disponibilizada no freesoundarchive.org. Boa tarde e até a próxima sexta-feira. Até. 12h50